Oi, gente! Continuando, ó. Então, vamos aqui lembrar. A gente está falando sobre os transportes que acontecem através da membrana plasmática. Então, a gente falou que as substâncias podem atravessar essa membrana plasmática de modo a igualar as concentrações. Isso a gente chama de transporte passivo. Tende a igualar as concentrações. Se eu estiver falando de transporte de soluto, difusão. Se eu estiver falando de transporte de solvente, osmose. Isso é um processo físico, explicado pelas leis da física, e a célula não gasta energia. Só que a gente sabe que muitas vezes as substâncias atravessam a célula, a membrana plasmática da célula, de modo contrário ao gradiente de concentração. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo que o transporte acontece de modo contrário ao gradiente, eu estou dizendo que a substância está indo do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Isso não é explicado pelas leis da física, isso é um negócio incomum na natureza. Na natureza, quando eu falo assim, no meio não vivo, não é algo que acontece naturalmente. Isso só acontece em sistemas biológicos, só células são capazes de fazer isso, porque a tendência natural é a gente igualar as concentrações. A tendência natural é o soluto ir do lugar de onde tem mais para onde tem menos. Só que as células conseguem pegar coisas e transportá-las no outro sentido, de onde tem menos para onde tem mais. E aí isso a gente chama de transporte ativo, porque a célula tem que fazer isso ativamente, ela gasta energia, ela gasta ATP para fazer transporte ativo. Então, eu gosto bastante dessa imagem porque ela mostra. Se você bota o negócio lá para o alto e solta, isso vai naturalmente descer. Isso simboliza o transporte passivo, que seria o soluto, indo do local mais concentrado para o menos concentrado, por difusão, até que as coisas se igualem. Agora, se você pensa que o negócio que está lá embaixo, você quer colocar ele lá em cima, isso é meio que contrário à tendência natural da física. E aí, para fazer isso, você gasta energia. Isso aqui representa processo ativo de transporte. A célula gasta energia para fazer. Então, o transporte ativo sempre vai acontecer por meio de uma proteína de transporte e essa proteína vai ser ativada com ATP. Então, ela tem que ter energia para funcionar. E aí, ela vai fazer esse transporte, vai levar o soluto do local que tem menos para o local que tem mais. Então, toda vez que você leu algum exercício e viu que o negócio está indo de onde tem menos para onde tem mais, isso gasta energia. Isso é um exemplo de transporte ativo. Então, você vai falar que o transporte vai acontecer da solução hipotônica para a hipertônica. O soluto vai fazer esse trajeto. Então, exemplo. Dá uma olhadinha aqui, que da hora. Vamos lá, devagarzinho. Ó. Isso aqui está representando para mim uma célula. E aqui, por essa minha representação, eu estou querendo te dizer que eu tenho mais sódio do lado de fora, tem muito mais Na fora do que dentro, tá vendo? E com relação à concentração de potássio é o oposto. Tem muito mais potássio dentro, olha aqui, do que fora. Então, eu coloquei os tamanhos das letras diferentes para representar esse gradiente de concentração. E assim, para cada célula, para cada íon, para cada substância, varia, depende como é que a célula utiliza aquilo e tal. Então, você está vendo aí que a gente estudou e a gente descobriu que, de um modo geral, você tem mais sódio do lado de fora e mais potássio do lado de dentro. E se isso se mantém assim, se isso não se iguala, é porque a célula está gastando energia para fazer isso por transporte ativo. Então, a gente sabe que, naturalmente, se eu tenho mais sódio fora, a tendência é que esse sódio entre por difusão. Porque a tendência é que as concentrações das coisas se igualem. Só que se você continuar observando um sistema onde as células estão vivas e tal, você vai ver que as concentrações de sódio não se igualam. Daí então a conclusão é, se tem mais sódio fora, e eu sei que esse sódio naturalmente entra por difusão, e as concentrações não se igualam, é porque a célula está dando um jeito de botar o sódio para fora. E aí ela faz isso por transporte ativo, como o desenho esquematiza aqui. Não tem como a gente impedir a difusão. A célula não impede a difusão, porque é um processo físico que ocorre naturalmente. Só que ela vai lá e gasta energia para reverter esse processo que é meio que natural, fazendo transporte ativo. Para o potássio é a mesma coisa, só que ao contrário. Então, se tem mais potássio dentro da célula, você sabe que naturalmente, por difusão, ele tem que sair. É o que ocorre. Só que as concentrações nunca se igualam. Se elas nunca se igualam, é porque a célula gasta energia para fazer o transporte no sentido oposto. É tipo assim, essa analogia é muito boa. Imagina que você está num barquinho flutuando num lago. O barquinho está lá, lago, tá, e o barquinho está lá em cima. Tem muito mais água fora do barco do que dentro do barco, confere. Aí imagina que tem um buraco no fundo do barquinho.
Então a água do lado de fora começa a entrar no barquinho. Se nada for feito, o barquinho afunda. Imagina que você não pode tampar o buraco do barquinho. Não tem como tampar o buraco do barquinho. Ele está lá e é natural, a água vai entrar. Isso seria a difusão para a célula. Só que se você deixar essa água entrar, o barquinho afunda. Então, em muitos casos, se a célula deixar a difusão acontecendo naturalmente, ela vai morrer. Porque por algum motivo ela tem que ter aquela diferença de concentração. Então, o que ela consegue fazer é essa ideia de jogar essa água para fora. Então, imagina que você com um balde, com uma caneca, você fica pegando a água que está entrando no barquinho e jogando para fora. Isso exige gasto de energia. Esse seria o transporte ativo. Então, a água entra no barquinho naturalmente porque o furo está lá. Só que você não quer afundar. Então, você gasta energia para colocar essa água que está entrando para fora. Então, percebe mais ou menos a ideia da analogia? A difusão vai acontecer, meio que não tem como a célula impedir, mas ela consegue fazer transporte ativo caso ela não queira que as concentrações se igualem. E aí, dá uma olhada nesse outro. Então, tá aqui, ó, o esqueminha da célula. Bicamada lipídica sendo representada aqui e uma proteína de transporte. Aí aqui ele está te mostrando os gradientes de concentração, ó. Bolinha azul tem muito mais para cima, tá vendo? Quadradinho amarelo tem muito mais embaixo. E aí, olha o sentido do transporte. Você está colocando o quadradinho amarelo de onde tem menos para onde tem mais. Então, você está colocando aqui, ó, o quadradinho amarelo da solução isotônica, da solução hipotônica para a solução hipertônica. E você está fazendo o mesmo com a bolinha azul. Você está colocando de onde tem menos lá para o lugar que tem mais. Então, é um gradiente, você está fazendo um transporte contrário ao gradiente de concentração. Para essas duas moléculas, você está tirando a bolinha de onde tem menos e jogando onde tem mais. Está tirando o quadradinho de onde tem menos e jogando onde tem mais. É uma coisa contrária ao gradiente de concentração. Então, isso é um processo biológico. A célula gasta energia para fazê-lo. É um transporte ativo. Esse exemplo específico a gente chama de bomba de sódio e potássio, porque a mesma proteína que joga o sódio para um lado, joga o potássio para o outro. Então, esse é um mecanismo que acontece de modo acoplado nas células. Então, a bomba de sódio e potássio é o principal exemplo de transporte ativo, mas tem vários outros. Então, ó, vou recapitular com você rapidão. Quando eu falo sobre moléculas atravessando a membrana plasmática, elas podem fazê-lo de modo a igualar as concentrações, isso são processos físicos, acontecem naturalmente, transporte passivo. Só que as moléculas também podem atravessar a membrana no sentido de desigualar as concentrações. E aí, então, isso requer energia, é um transporte ativo, a célula gasta ATP. E aí, o principal exemplo de transporte ativo, bomba de sódio e potássio. Quando eu estou falando de processos passivos, eu tenho basicamente dois tipões. Difusão, se eu estiver falando de transporte de soluto, ou osmose, se eu estiver falando de transporte de solvente. E lembra que lá na difusão você tem dois tipos, a simples e a facilitada. Joia, pessoas? Até já!